vários aspectos que tem que se pensar, né? Tem jogadores com contrato longo, tem jogadores com contrato para vencer, tem outros jogadores que necessitam de um ar novo, né? E a própria equipe precisa de jogadores com uma energia nova, né? Um sangue novo para dar uma nova fisionomia à equipe, né? Eu acho que o torcedor quer uma equipe vibrante, com emoção, né? Que em alguns momentos nesse último ano não teve essa emoção necessária, né? Por exemplo, o torcedor quer um time vibrante como foi no Grenal, mas não tem que ser só no Grenal, tem que ser todos os jogos. Mas sem dúvida nenhuma tem que se manter uma base, né, que o Internacional tem, e aí aos poucos, né, você tem que inserir novos jogadores. Não é fácil, o mercado é complicado, em alguns momentos você vai ter que, de uma certa forma, não trazer já um jogador afirmado, vai ter que trazer uma aposta, vai ter que apostar em algum jogador para que dê o resultado que a gente espera. E alguns, no teu entendimento, os ciclos já teriam encerrado no Internacional? Mas acho que não é nem a questão do ciclo, não. É a questão de você ter uma nova ambição, um novo projeto, um ar novo, né? Você ficou muito tempo, então tem que ser feito. Agora, tem jogadores que estão bastante tempo também e que têm essa filosofia e que pode ser mantido, né? Eu acho que é um pouco como eu comecei na seleção brasileira, né? Quando eu cheguei, queriam que mudasse tudo. Não é mudar tudo. Tem jogadores que o ano passado não tiveram um ano tão bom, mas que você acredita que tem potencial, com um trabalho diferente, pode recuperar esses jogadores. Tem outros jogadores que já você tem que mudar, tem que trocar, mas tem que ser mantido uma estrutura. Você conseguiu identificar no grupo, mesmo olhando de fora, esse perfil? Tem um jogador que dá para recuperar e outros que não? Alguma coisa nós vimos, né? Só que assim, para entender melhor, de fora é diferente, né? Eu vou explicar melhor, porque lá de cima todo mundo vê o time montado, aí todo mundo acha bonito, aqui de cima se vê melhor. Só que lá de cima tu não vê quem põe a cara para bater. É mais ou menos como o Záquia falou. Lá dentro do vestiário tu vê o cara que no momento mais difícil põe a cara para bater. Aí tem outro que vai na imprensa e faz um discurso maravilhoso, perfeito, e todo mundo, esse é o cara, esse é que chama a responsabilidade. Mas no jogo não. E nós sabemos, estamos falando disso, de então, 99. Experiência você tem de sobra sobre esse aspecto. Então eu acho que um dos maiores erros do futebol, que as pessoas falam que lá embaixo você não consegue ver bem. Não. Lá embaixo você vê coisas que lá em cima ninguém vê e que são decisivas para um plantel. Então, para te ter noção realmente daquilo que acontece, tem que estar dentro, tem que estar presente no dia a dia. Porque uma coisa é você me falar o que tu acha. Tu pode ter problema com o jogador, tu pode não gostar de um por antipatia, por simpatia, o cara não dá entrevista. Aí o Záquia pode gostar do outro, não gostar. Né? Então, cada um tem um perfil e tem uma análise. Mas quem tem que ter a tua própria análise é tu próprio. Né? Eu vou contar um erro meu na seleção. Quando eu cheguei na seleção, eu queria conversar com todo mundo, que todo mundo me indicasse o perfil do jogador, como é que é. Eu fui em alguns clubes, e aí eu fui num treinador e perguntei, eu preciso de um jogador só para 20, sobre a Olímpica. Aí ele me indicou o jogador. Quando eu levei o jogador, eu falei, nossa senhora, o que eu fiz? Meu Deus, agora. Daquele dia em diante eu falei, eu tenho que ver. Só trabalha com a tua convicção agora? Só trabalho com os meus olhos, não é nem com os meus olhos. Os meus olhos têm que ver. Ô Dunga, o D'Alessandro tem esse perfil que você desenhou agora, é o jogador que bota a cara para bater, e agrego nessa pergunta se é fato, se é verdadeira a informação que circulou na imprensa, de que você e o Dali já teriam uma relação próxima, antes mesmo de você ser agora especulado como técnico do Inter, se havia já um entrosamento entre vocês dois. Não é questão de entrosamento, eu conhecia, tinha um relacionamento com ele, conversava há muito tempo com ele. Vocês devem lembrar, muito tempo atrás, logo que ele chegou, que não estava ainda ambientado, e aí um amigo meu me pediu, por favor, que se ele fosse brasileiro, que tu ia convocar ele, mas se tu acreditar nisso. Eu falei, não tem problema nenhum, eu acho que é um jogador número 10, vou falar, se ele fosse brasileiro, para elevar a autoestima. Ele chegou no Brasil, país diferente, jogo diferente, a cobrança, todo mundo em cima, e ele estava se sentindo constrangido, não estava se sentindo à vontade. Então ele precisava do incentivo. E o D'Alessandro é o seguinte, é o número 10, é o jogador importante. Então, tanto na hora boa como na hora negativa, quando o Inter ganhar, ele vai ser responsável pela vitória. E quando o Inter perder, ele vai ser responsável pela derrota. Isso é uma coisa que o líder, que o grande jogador tem que se acostumar. Vai sempre levar. Eu tenho um bom relacionamento com ele, com os demais, porque eu sempre falei a verdade, sempre falei, antes mesmo de eu assumir o Internacional, há um bom tempo atrás eu falei com ele, D'Alessandro,
cuida um pouco de ti. Cuida um pouco de ti, não queira resolver todos os problemas, tu não vai conseguir. Então, querer toda hora discutir com o juiz, cobrar com o juiz, acaba ficando marcado. Então, em algum momento, o jogador tem que também se preocupar um pouco com o que ele representa e aonde ele pode fazer diferença. E o teu time passa por ele? É um 10, é um pensador. Tem poucos jogadores que, né, com essa característica, né? Eu converso muito com o torcedor, então cada um tem uma opinião. É justamente o que eu estou falando agora. Quando ganha, é o responsável. Quando perde, também tem essa carga, essa cobrança. Mas é um jogador que tem poucos com essa qualidade dentro do Brasil. As pessoas podem gostar ou não, mas a gente tem que ter referência, não dos últimos 3 meses que ele teve lesão, mas é um jogador que, machucado, quis jogar a final do Campeonato Gaúcho. São poucos jogadores que têm essa característica. E com essa decisão dele, ele pagou o ano todo. Que ele começou a ter algumas lesões decorrência disso, que ele não teve uma recuperação adequada. Mas é um jogador também que a gente, né, conta com ele e ele tem que nos dar a resposta como sempre deve. Eu me pergunto assim, o futebol, nada se cria, tudo se repete. Agora não me lembro certo se foi o Oswaldo Rola, o Foguinho, que falou, lateral se faz em casa. Então, faz 20 anos que nós não formamos um lateral. Então o que nós temos que fazer? O que é planejamento? O que é a ideia? Nós temos que, impossível, que no Rio Grande do Sul, em todo o interior, com essa miscigenação de éticas que nós temos aqui, que a gente não encontra um lateral. Mas não adianta os olheiros virem aqui do interior e me trazer um meia. Ok, pode me trazer um meia, não tem problema nenhum. Vamos ver, ele vai ter 5 dias para treinar. Um lateral vai ter 15, 20 para treinar, porque eu tenho que descobrir um lateral. Sim. E eu tenho que ver o quê? Tem que ter altura, tem que ter força física, tem que ter velocidade, tem que ter resistência de velocidade. Então, quem for olhar já tem que ter todo esse cronograma, esse perfil do jogador. Para trazer meio que... Para trazer... E também para incentivar ter laterais, porque quantos laterais que vêm para Grêmio Internacional querem jogar de meio, de atacante, porque é onde todo mundo quer. Quem faz o gol já é destaque. Sim. Parece mais. Então tem que ter essa filosofia, essa dinâmica, esse estudo. Ô Dunga, uma última questão bem simplesinha. Dirigente se mete no teu time? Vou dar um exemplo aí, o Zac é teu dirigente. O Zac é meio palpiteiro, você sabe disso, né? Mas você vai lá deixar ele dar palpite no teu time ou qual é que é? Não. Eu acho que aquilo que eu falei, eu trabalhei 4 anos, e eu me reporto ao presidente, porque é uma coisa de hierarquia. Né? O presidente, ele não tem que se meter na minha escalação, na minha forma de trabalhar. O que ele tem é me cobrar o porquê das decisões que eu tomei, que é diferente, que é uma empresa. Agora, o dirigente, o presidente querer que ponha A, B ou C, eu não concordo. Agora, ele vir me cobrar por que eu botei o A, o B ou C, é da função dele, é da responsabilidade do presidente dele saber isso. Porque senão não precisava treinador, né? Se o dirigente quisesse. Até eu vou brincar, porque tinha um amigo meu que falava assim, que eu era muito... Como é que ele falou? Até muito duro, tu não fala com ninguém, amigo, tu não sei o quê. Aí eu falei que eu não dava ouvido para ninguém, eu dou. Não, mas o que tu quer? Eu falei, não, para mim não tem problema nenhum, o presidente pode escalar 5, só que eu vou lá na imprensa e vou dizer, olha, o presidente botou 5. Ah, não, assim não dá. Eu falei, ué, tu quer mordomia?